que numa determinada aula, acho que umas 2 semanas atrás, eles levaram um semáforo penduradinho num palito. E aquela aula e aquilo que a gente aprendeu ali, eu não sei quantos compartilharam em casa, mas é algo para a gente. É uma lição para a gente guardar na mente e não esquecer. Deus não deixa uma oração nossa sem resposta. Ele não deixa nada sem resposta. Ele tem 3 respostas para a nossa oração. Quando a gente entrega a nossa petição ali para Ele, falando o que a gente quer, o que a gente está precisando, vocês podem dizer, mas Deus sabe. Realmente, Deus sabe o que a gente precisa. Ele sabe até o que Ele deve de dar ou não para o nosso melhor. Mas Ele quer essa relação de intimidade. Ele quer que a gente coloque para Ele o que a gente está precisando. E muitas vezes a gente fala, Senhor, Tu sabes. Ele sabe. Mas e você? Sabe o que você precisa? Você sabe o quanto você tem fé em Deus para poder pedir para Ele aquilo que você está querendo? Então a resposta dele é, sim, como foi a resposta da nossa oração segunda-feira. Sim, está aqui, é isso que vocês estão precisando, realmente. Eu estou ouvindo, está aqui a resposta. A resposta dele pode ser, espera um pouquinho. Talvez você precise aperfeiçoar melhor a sua paciência, talvez você precise de um tempo melhor para eu poder dar isso que você está me pedindo hoje. Ou a resposta dele pode ser, não. A gente responde não para os nossos filhos algumas vezes, Deus também algumas vezes vai responder, não, isso eu não posso te dar. Isso eu não posso te dar porque não faz parte do plano que eu tenho para a tua vida. Então a resposta pode ser sim, é quando a gente fica super feliz. A resposta pode ser espera, é quando a gente fica, ai, não acredito, meu Deus não responde, Deus não responde. E a resposta pode ser não, é quando a gente fala, por que Deus? Ele sabe. Porque Ele sabe e não nos cabe saber. Cabe sim esperar e ter certeza que se a gente está orando para que a gente esteja no centro da vontade de Deus, Ele sabe todas as coisas. Voltando no que eu vou ensinar ali para eles hoje, é sobre a oração de Elias. Elias, entre várias orações que ele fez, que a gente poderia ficar aqui falando e fortificando a nossa fé com vários exemplos, a gente vai falar sobre que ele pediu, né, para vir a chuva. Ele falou para o rei Acabe que iria vir a chuva. E durante 7 vezes ele falou para o ajudante dele, vai lá e vê se tem algum sinal de chuva. Vai lá e vê se tem algum sinal de chuva. E voltava e não tinha, voltava e não tinha. Mas ele tinha certeza que ia chover, porque Deus já tinha falado para ele que ia chover. Gente, não foi uma vez, não foi 2, não foi 3. Foram 7 vezes que Elias pedia para o ajudante lá olhar, ele olhava, não tem sinal de chuva. 7 vezes. Será que a gente tem essa paciência de orar 7, 10, 15, 20 vezes pela mesma coisa, sem reclamar, sem murmurar e sem blasfemar? Será que a gente tem essa mesma fé que Elias tinha? Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Mas Deus não está respondendo. Deus está respondendo. E se são 7 vezes, provavelmente Deus está respondendo a segunda coisa. Espera. Espera. Vamos esperar. É a nossa fé que vai fortificando. É você estar atento e saber. Sabe o que a gente vai fazendo enquanto a gente vai esperando? A gente vai se relacionando mais, a gente vai aprendendo mais, a gente vai lendo mais. Porque quanto mais intimidade com Deus a gente tiver, melhor a gente vai ouvir essa resposta. E não adianta falar, Ele não está me respondendo. Ele está respondendo sim. É uma das 3 respostas e nenhuma oração vai ficar sem resposta. Nenhuma. Amém? Eu não sei hoje aqui, quem está com algum pedido no coração, eu não sei aqui o quanto vocês estão necessitados. E se alguém falar para mim, não tenho nada para pedir, um dia eu quero ser igual a você. Porque todo mundo, eu tenho certeza que nesse momento, e não me cabe saber o que é e nem quem é, mas Deus sabe. Tem alguma coisa aí no coração, você está pedindo alguma coisa, você está precisando de alguma coisa. Aí eu te pergunto, eu te desafio a entregar na mão de Deus. E o tamanho da tua fé para estar treinando isso, eu continuo orando. Ele não está respondendo? Mentira, ele está respondendo. Espera sim ou não. Mas continua orando, continua pedindo, continua entregando isso para Deus, continua lendo a palavra dele, porque não adianta também você orar, pedir e sair no mundão fazendo tudo errado. Não adiantou, porque aí você não está com Deus, você não está em Cristo, você não está sendo obediente, porque a palavra dele diz para a gente ser obediente, né? Para a gente ser obediente, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Quantos de nós estamos aí tentando resistir, mas não sendo obediente? É difícil resistir sem ser obediente. Então, seja obediente e resistir. E orar, e pedir, e se alimentar, e crescer dentro da palavra de Deus
Como eu vou ouvir a Deus? Gente, eu não estou ouvindo a Deus. Eu já ouvi muito alguém falar isso, né? Eu não ouço a Deus. Hoje ouve bastante, né? Ouve mais que qualquer um aqui. Então, como que você vai ouvir a Deus, gente? A gente só vai ouvir a Deus se a gente treinar, se a gente tiver intimidade com Ele, se a gente ler a palavra, se a gente se alimentar, se a gente parar para ouvir. Porque a gente não para ouvir. O mundo nos consome tanto que a gente não para ouvir. A gente não para perceber o que Deus está falando. E aí a gente acha que Ele não está nos ouvindo, que Ele não está respondendo. Ele está. Ele está respondendo. Pare e observe. Entrega o desejo do teu coração hoje para Deus. Entregue esse pedido. Se estiver de acordo com o plano dele para a tua vida, não é o que você quer. Muitas vezes você vai ficar triste, porque a resposta de Deus vai ser não. Não é o que você quer, não é o que eu quero. É o que Deus tem para cada um de nós de acordo com o plano dele. E às vezes no plano dele faz parte você passar por essa tribulação. Você passar por essa dificuldade. Faz parte do plano dele para o teu crescimento, para você chegar onde ele te criou para estar. E eu oro para que cada um de nós tenhamos essa fé e possamos fortificar. Que a gente tenha fé do tamanho de um grão de mostarda, para poder pedir para a montanha sair de um lado e ir para o outro. Para que a gente tenha essa fé, mesmo que ela seja menor do que um grão de mostarda. Amém? Amém, Ângela. Obrigado. Eu sempre quis ouvir a pastora Ângela. Ela vem aqui, fica quietinha às vezes, né? E palavra gostosa. Que o Senhor alargue a sua expectativa naquilo que Ele pode fazer em você. Eu estava prestando atenção no que ela estava falando. E, sabe, muita coisa acontece quando o nosso dia a dia é mudado, né? Nós temos uma rotina, cada um de vocês aqui tem uma rotina, não é? Você acorda de manhã e faz aquilo, e no final do dia você vê que você cumpriu a sua rotina. Você vai dormir cansado ou mais descansado, você trabalhou, não trabalhou, mas você cumpriu uma rotina, não é verdade? Agora, qual é a tua rotina com respeito ao Deus que te criou? Qual é o teu entendimento, a tua prioridade com respeito à saúde que você tem? A vida que você recebe, as intenções de Deus no propósito que Ele tem para o seu coração. Quais são essas rotinas diárias, constantes, para que você faça do seu cotidiano uma bênção? É muito importante isso, sabe? Nós não podemos achar que a gente vai ser envolvido todos os dias por uma aura e alguma coisa vai acontecer e vai nos levar para onde Deus quer. Deus quer isso, mas Ele espera o seu passo. Ele espera a manifestação dos filhos de Deus na terra, para que aqueles que estão lá fora possam nos ver verdadeiramente como alguém que está sendo usado por Deus. Eu estava essa semana lendo o primeiro versículo da Bíblia, né? E no princípio criou Deus os céus e a terra, e eu parei ali, no princípio. E eu fui buscar algumas raízes dessa palavra, eu já busquei tantas vezes, mas eu nunca tinha parado realmente para ser convencido disso, né? Cada vez mais, e inserir isso no meu espírito. Eu não preciso, eu não tenho a dúvida de que foi Deus quem criou, né? Mas Deus falou assim, no princípio, e eu fui buscar, né? E uma das palavras desse princípio aqui é primeiro, é Rishon, né? Que é logo depois, no princípio criou Deus, Elohim, o plural de Deus, né? E Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então Adonai Rishon, que é o nome da nossa igreja, né? Já no primeiro versículo você vê Deus primeiro sendo estabelecido. Nós usamos um versículo que é Isaías 54, 2, e agora fugiu, mas acho que é 54, 2, que fala também de Deus sendo o primeiro na nossa vida, Adonai Rishon. E eu queria só compartilhar isso com você, não tem muito a ver com o que eu vou falar, mas é algo muito gostoso pensar nisso, tá bem? Bom, Lucas 10 tem outra palavra aqui que eu queria refletir com você. Ali fala do bom samaritano. Muitas vezes a gente ouve palavras boas, palavras abençoadoras a respeito do bom samaritano. Talvez até você conheça essa história, você talvez já foi ministrado nela por Deus. E tem várias pessoas que pegam esses versículos e nos instruem corretamente a respeito de prestarmos atenção em quem nós ajudamos, como nós ajudamos, o que nós fazemos para abençoar alguém que passa por nós ou está diante de nós. Mas, aqui no versículo 25 de Lucas 10, e eu quero começar com você,
E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E foi aqui que eu parei. Um certo homem, intérprete da lei, ele decidiu colocar Jesus à prova. E eu parei para pensar e falei assim, comigo mesmo, né? Se um homem que é intérprete da lei, em outras palavras, conhecedor da palavra, estudioso da palavra, para provar Jesus, para colocar Jesus à prova, essa intenção dele aqui era uma intenção de dúvidas. Tinha um julgamento nessa afirmação aqui de colocar Jesus à prova. Tinha dúvidas ali no coração de um intérprete da lei. Alguém que só fazia isso todos os dias. E eu fiquei perguntando, e nós? O quanto nós lemos da palavra, é o quanto nós vamos parar e refletir a respeito da palavra, que é Jesus Cristo. E o quanto nós colocamos Jesus à prova. Se você não coloca, alguém do seu lado põe. E se essa pessoa do seu lado não põe, alguém lá fora põe. Não é verdade? Tudo que se fala com respeito a evangélicos, a crente, a igreja, tudo é questionado e tudo é colocado à prova. E o mais importante para mim aqui é que este homem era um intérprete da lei, era um conhecedor da palavra de Deus, em outras, vamos colocar assim. E daí você chega, eu chego e falo assim, puxa vida, mas eu não conheço tanto a palavra. Daí eu pergunto, quanto será, ou quanto você colocará Jesus à prova então? A palavra diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar você, a verdade vos libertará. Quanto mais eu conheço a verdade de Deus, mais ela vai me libertar desse julgamento, mais ela vai me libertar desses questionamentos que outras pessoas têm, ou que eu mesmo tenho. Nesse momento, eu não estou interessado nas outras pessoas, como eu devo estar. Eu tenho que estar. Mas nesse momento eu estou preocupado assim, o quanto eu coloco Deus, o quanto eu coloco a palavra de Deus à prova, todos os dias na minha vida. E Deus me fala assim, olha, você coloca todas as vezes que você duvida de mim. Todas as vezes que eu demoro, todas as vezes que eu digo não, ou todas as vezes que eu digo sim para os outros, não para você. Quantas vezes eu e você julgamos e colocamos Deus à prova? Ninguém está aqui para apontar o dedo para você, porque eu sou o primeiro que faço isso. Eu sou o primeiro que muitas vezes duvido. Eu sou um intérprete da lei também. Assim como você. Sabe, gente? A pergunta aqui é, quando eu sair daqui hoje, quando eu descer por essas escadas, onde estará a minha atenção? Onde eu colocarei o meu foco? No que eu vou impulsionar? O que vai me impulsionar? O que vai me levar a fazer parte deste reino? E como serão as minhas prioridades diante dessa palavra? Por que eu faço isso e pergunto? Porque a nossa tendência, eu não sei a sua, mas na maioria, e eu não posso generalizar, mas a maioria das pessoas, a tendência é voltar a prestar atenção e focalizar e priorizar as suas próprias necessidades. Não é verdade? Você está sempre pensando e refletindo naquilo que você precisa fazer para resolver o problema da Maria, do João, da Esther. Não, o problema seu. O seu problema, a minha necessidade, a minha prioridade, aquilo que eu questiono, aquilo que eu ponho à prova, não é verdade? Então nós, como pastores e como filhos de Deus que estamos aqui, nós precisamos parar e refletir, falar, gente, alguma coisa precisa ser mudada na minha vida. Eu sei que Deus toma conta de mim e que Ele cuida das minhas necessidades. Quando eu ponho Deus à prova? Quando eu duvido que as minhas necessidades serão atendidas. Eu não tenho mais muito cabelo para coçar aqui.
não tem problema, não estraga mais. Quando eu duvido que Deus vai cuidar de mim. Porque amanhã é um dia difícil. Segunda-feira não é um dia fácil. Para os médicos é domingo, né? 7 da noite, 7 da manhã, quando sai, não sei, é o plantão de vocês aí. Mas para a maioria das pessoas normais, segunda-feira o coração já começa a bater diferente. Já começa a se preocupar, as dívidas que eu tenho que pagar, os contratos que eu tenho que cumprir. Obrigado. Eu acho que ele tinha apertado no botãozinho ali. Aquilo que eu falei, que precisa ser observado. Então, o que é que vai me impulsionar? Quais são as partes do meu pensamento, no meu entendimento, que vão me levar às prioridades que Deus espera que eu as cumpra? Porque a minha tendência é focalizar nas minhas necessidades. Eu não quero funcionar assim. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Gente, isso é tremendo, é um chute. Porque a nossa vida é conduzida pela nossa ansiedade muitas vezes. E o Senhor fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Como, Senhor? Isso é injusto. Estou colocando Deus à prova, não estou? Acabei de colocar. Acabei de questioná-lo em algo que ele já falou e já determinou. Mas, Senhor, não dá para viver sem necessidade, sem ansiedade nessa terra. Não dá, me desculpa. Coloquei ele à prova porque ele errou. Ou eu acho que ele errou. Ou eu declaro que ele errou, porque para Deus não vai mudar nada. Ele continua o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus eterno. Aquilo que ele falou não muda. Aquilo que ele fala, ele não se arrepende. Mas eu não posso viver sem estar ansioso. Mas Jesus diz: pode sim, pode. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não é verdade, gente? Esse versículo me pegou com o intuito de pôr Jesus à prova. Quando ele perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele estava com alguma carta na manga, já se preparando, achando que Jesus ia responder o que ele queria. Só que Jesus conhecia a intenção mais profunda do coração dele. E essa é a beleza de Jesus. Jesus nos conhece profundamente. E é mais uma razão para nós entendermos que nós não precisamos colocar Jesus, a palavra de Deus, o Espírito Santo à prova. Por quê? Porque ele nos conhece profundamente. Diga assim: ninguém me conhece tão bem quanto o Deus que me criou. Eu acho que a minha esposa me conhece às vezes. Ela conhece um pouco. Mas ninguém me conhece tão bem quanto Deus que me criou. Ninguém conhece tão bem o teu filho quanto Deus que o criou. A tua filha quanto Deus que o criou. O meu excesso é colocar Deus à prova. No sentido negativo, tá? Lá em Malaquias 3,10 diz: provai e vede. Deus quer que nós o provemos nas coisas boas que Ele nos tem dado e nos tem oferecido. Agora, qual é o meu ponto nessa mensagem? Quem se lembra das 7 montanhas? Alguém aqui consegue gritar as 7 aí, rapidinho, onde você está? Primeira, igreja. Segunda, pode ser família, não tem nada na ordem não. Terceiro, oi? A educação. Governo. Mídia. Entretenimento. Então, nessas 7 montanhas nós temos que exercer uma certa influência ou uma grande influência. Vai depender tudo da sua decisão e do seu processo de colocar Deus nesta prova. Porque quanto mais você demonstrar Deus na sua vida, mais as pessoas vão olhar: esse cara, eu quero seguir. Por quê? Você está influenciando a mente
e a cultura. Você está influenciando o coração dessa pessoa. E é isso que a gente tem que fazer. Buscar de alguma forma influenciar. Lá em Lucas 9, um pouquinho antes, você não precisa ir lá, fica aqui onde a gente está, mas Jesus, ele nos diz e ele nos dá a autoridade, poder para infiltrar-se. Jesus te dá essa autoridade, te mostra essa autoridade. Tanto que Herodes, o homem mais alto ali da época, o homem que tinha influência, ele teve que parar para ouvir quem? O mestre. Isso demonstra a influência de Jesus também no governo, na montanha do governo. Aliás, Jesus é o top ali em qualquer uma dessas, né? Agora, Herodes teve que parar para ouvir aquilo que Jesus tinha a dizer. E a minha oração é que você se convença disso, sabendo que as pessoas têm algo para ouvir de você, Tiago, para ouvir de você, Karine, para ouvir de você, Tati, Sandro, Marcelo, Adri. O mundo precisa parar para ouvir aquilo que você tem, e aquilo que você tem não é teu. É por isso que você recebe isso com autoridade, porque na minha paixão eu não curo ninguém. Na minha paixão eu não resolvo o problema de ninguém. Na minha paixão eu não atendo às expectativas e às necessidades de qualquer outra pessoa, a não ser na paixão e no poder e na autoridade de Jesus, que é investido na minha e na sua vida. Aí nós exercemos influência. Romanos 10:14, né? Mas como crerão se nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Essa pessoa que anda ao seu lado lá numa dessas montanhas, ou esta montanha que você sobe aí, tentando influenciar e trazer alguém para a mesma paz e para a mesma tranquilidade, para a mesma alegria que você tem recebido de Cristo, ela só vai ser transformada, abençoada, curada, sarada pelo nome de Jesus, se eu abrir minha boca, da mesma forma como eu estou fazendo aqui. Se eu ensinar a orar, como a pastora Fabiana nos ensinou hoje, nos deu uma aula simples, 5 minutos de palavra de autoridade. Não sei se você percebeu isso, mas ela estava numa autoridade de Deus aqui tremenda, trazendo esclarecimento a você. Em inglês, né, don't take it for granted. Não leva isso sem dar importância. Domingo, quando você entrar aqui, escreva seu pedido. A pastora Ju lembrou você. Escreve seu pedido, coloca aqui. Confie no Senhor. Aí sim, coloque Deus à prova e descansa. Solta a tua bagagem. Descansa no Senhor, porque é Ele quem vai atender a sua necessidade. É Ele quem vai dirigir a sua expectativa e colocá-la e estabelecê-la da forma correta, como Ele já viu antes, lá na eternidade. Quando Ele soprou o zoe na sua vida, quando Ele soprou a expectativa de Deus, para que você pudesse então ser quem você é hoje, ou buscar ser quem Ele gostaria que você fosse. Não tem coisa melhor do que servirmos ao Senhor, sabe? O cristianismo, ele não vai prevalecer, não pode prevalecer se não vir uma igreja forte, se não tiver algo forte por trás. Então, a sociedade, ela ganha e ela prevalece se as igrejas não forem fortes. Não que você tem que ir contra a sociedade, você tem que ir contra o espírito que abala a sociedade. E é isso que a gente está brigando aqui. Fazer de você uma pessoa forte, fazer de você uma pessoa segura, fazer de você uma pessoa sem ansiedade, fazer de você alguém que sabe que Deus responde a tua oração, ou talvez não responda, ou talvez você vai ter que esperar um pouco, mas você é seguro nesse entendimento. E é exatamente essa segurança que faz você ser como Jesus era. Nós temos que ser como Jesus? Sim. Lá 1 João 2 diz assim, que nós temos que andar como Jesus andou.
E como que Jesus andou? Eu pergunto para você. Daí alguém, o engraçadinho, vai dizer assim: a pé, de jumento, né? Mas como que Jesus andou? Jesus orava muito. Depois de um dia de trabalho, o que Jesus fazia? Falava assim: ó, discípulos, me perdoem, mas eu vou ali para a redinha, eu estou cansado, estou exausto. Vou lá pegar minha redinha, olha, não me atrapalhe. Não, Jesus largava os discípulos e ia orar. Ia crescer, porque a expectativa dele estava firmada em alguém que ele sabia que as necessidades dele iam ser atendidas, independentemente daquilo que ele achava dos discípulos. Mas Senhor, olha os discípulos que tu me destes. Não, ele nunca falou isso. Quem falou foi Adão com respeito à sua mulher, a Eva. Senhor, olha a mulher que tu me destes, né? Jesus não precisava disso, porque a expectativa dele era tranquila. Tranquila. A firmeza de Jesus nos bastava. Então, a igreja que nós oramos e ansiamos é uma igreja vibrante. Agora, a igreja vibrante só quando está cantando no louvor? Não. É no momento que você começa a descer essas escadas, no momento que você sobe as escadas, no momento que você entra no seu escritório, no momento que alguém senta do seu lado e fala assim: vamos discutir este negócio. Aí você vai mostrar a sua vibração em Cristo. Deixa a pessoa falar, deixa ele se levantar, mas na hora que você for falar, você vai falar com autoridade. Ontem eu te vi falando com autoridade numa pessoa que você nem sabia que não era de Deus. E eu fiquei calado, porque eu estava gostando daquilo. Estava pregando a palavra de Deus, não sabia nem que a pessoa não era do Senhor, e eu ali, ó, mandando ver. E é assim que a gente tem que ser, gente, porque eu tenho que falar aquilo que está dentro de mim, aquilo que está extravasando, aquilo que está crescendo lá no meu espírito, e Deus está falando assim: não, fala aqui, é isso aqui, ó, não, é isso aqui também, é isso aqui também. Quem está conduzindo você nessa hora? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Não é homem, não é sistema, às vezes não é nem vocação, é simplesmente obediência. Obediência. Isso é gostoso, por quê? Porque é isso que convence o coração daquele que precisa ser convencido. Amém? É isso que precisa acontecer no nosso meio. A gente está triste hoje um pouquinho de um lado, né? Nós vínhamos aqui para a igreja e nós ouvimos a notícia de um pastor. Eu não conheço, eu conheço o filho, conheço a nora. Ele foi jantar com a mulher ontem, teve um ataque cardíaco e faleceu. Faleceu. E eu fico pensando, qual é o legado, né? Um legado bom, tá, gente? Quais foram as palavras de autoridade que esse homem lançou? Quais foram as influências que ele exerceu sobre a vida de tantas pessoas que vão lembrar dele agora? Eu faço isso e eu tenho que pensar nisso porque um dia eu vou também, um dia você vai também, me desculpa lembrar você disso. Mas quando eu for, eu quero fazer como Jesus falou lá em João 14,6: Pai, eu te honrei no trabalho que tu me desses. Jesus chegou para Deus e falou: Pai, eu te honrei no trabalho, na obra que tu me desses. Qual é a obra que Deus te deu? Talvez seja na educação, no governo, na igreja, na mídia de entretenimento. Em algum lugar você tem a sua mão e tem um propósito de Deus para ser estabelecido. E talvez você não tenha nem tempo de orar assim, mas é assim que Deus vai te receber, honrando você pelo seu trabalho, fazendo festa no céu porque mais um veio para o reino de Deus. Não sei, mas eu quero estar preparado. E preparado é fazer a vontade do Pai que nos enviou. Em nenhum momento, porque Jesus era filho de Deus, 100% Deus, 100% homem, né? 100% entendimento. Em nenhum momento ele se acomodou e falou assim: sou filho do homem, deixa comigo, vai lá Pedro, deixa eu aqui, vai lá João,
Em nenhum momento você viu Jesus fazendo isso. Jesus sempre deu o primeiro passo, Jesus sempre andou, Jesus sempre convenceu, Jesus sempre orou. Ele estava conversando com a Ângela, comigo aqui, passava um caixão de defunto, me desculpa a nossa conversa aí, vem cá, traz esse caixão para cá, levanta e anda. Ele passava e vinha um cego, ele cuspia no chão, fazia uma laminha lá, colocava nos olhos, olha, você está curado em nome de Jesus. Ele estava conversando com os discípulos, vinham 10 leprosos, ele curava e falava, vai embora, vai anunciar isso aí, fica quieto. E no meio do caminho, os homens que recebiam a oração eram curados. Quantos voltavam? Poucos voltam para agradecer a bênção que Deus dá todos os dias. Todos os dias. Gente, o mero fato de eu poder abrir os meus olhos, inspirar o ar que Deus me permite inspirar, já é bênção. Nós viemos do interior essa manhã, quando a gente chegou aqui na redondeza, eu olhei, Ju, foi o cachorro? O cachorro estava atrás. Ela falou, não foi o Zico que vai falar mal do cachorro da minha mulher. O rio já estava exalando o cheiro dele. E eu pergunto, o que você e eu exalamos através da presença de Deus na nossa vida? Gente, será que é difícil? É difícil. Não vou enganar vocês. É difícil seguir a Jesus? É. Por quê? Porque você vai nadar contra. Você está nadando contra uma sociedade que quer te ver no lado oposto. Você vai ter que lutar contra as tuas próprias expectativas, porque as nossas expectativas nem sempre são as expectativas que Deus tem para nós. E se nós formos nas nossas expectativas, eventualmente a gente vai realizar de que era melhor seguir essas expectativas. Certo? Então, é assim que a gente anda. E eu tenho que louvar a Deus, agradecer a Deus por quem Ele é na minha vida, me levando por esses passos. Não é fácil? É claro que não. Provérbios 29:2 diz assim: quando os justos florescem, o povo se alegra. Quem são os justos aqui? Nós, você e eu. Você é o justo. Você é aquela pessoa que recebeu Jesus no seu coração, foi convencido pelo Espírito Santo de que você deixou de ser criatura, passou a ser filho, porque criatura todos nós somos, desde quando nascemos, mas no momento que você aceita Jesus Cristo no seu coração, você deixa de ser criatura e sobe para filho. Essa é a paternidade do Pai, estabelecida no nosso coração. Então eu deixo a minha incredulidade natural, como homem e como mulher, de lado. Já não sou apenas uma criatura, não vivo como todos vivem, porque eu me tornei filho, e filho tem que obedecer. Não somos filhos? Quem é pai aqui sabe que é difícil o filho obedecer às vezes, não é? Vocês têm 3 lá, cada uma de um jeito. Por quê? Porque filho é isso aí, ó, é vida, é barulho. Nós estamos ouvindo aqui, barulho é filho. Concorda? É filho, gente. E para o pai é prazeroso ver o filho crescer, ainda que dê trabalho. Eu quero te dar uma boa notícia: você dá um monte de trabalho para Deus. E sabe o que Deus faz? Muitas vezes Ele dá risada. Muitas vezes Ele tem vontade de pegar você, já que coisa mais linda. Errou outra vez, mas eu sei que lá na frente você vai acertar. É assim que Deus faz com a gente. Porque nós passamos de meras criaturas direcionadas para o inferno, sem a presença de Deus, para filhos adotados, co-herdeiros com Jesus, estabelecidos no novo reino de Deus, compromissados com a palavra. Isso é filho. É um filho que cresce, é um filho que ainda vai ser, vai passar de uma condição a outra.
Ô Milton, eu estou precisando de você agora, eu não sei o que é isso. Hein? Ah, tá, então fiquem tranquilos, gente, está tudo certo. Eu estou precisando disso também. Não tem problema nenhum. Eu só não sabia o que era. Eu estava achando que fosse água em algum lugar. Pode deixar aberto, não vai atrapalhar nada. Provérbios também 14:34 diz assim: a justiça engrandece a nação. Quem é a justiça para esse mundo? Você vai falar, é Jesus. Mas onde Jesus está? Operando através de nós. Você é a justiça que vai engrandecer a nação. Essas 7 montanhas não serão conquistadas jamais, se nós não tivermos uma igreja onde cada um entenda a sua parte, o pedaço que você é dentro desse sistema de reino que Deus estabelece aqui na terra, para que você e eu sejamos quem Ele sempre sonhou que você pode ser, sempre desejou e tem mais, já viu quem você pode ser. A justiça de Deus engrandece a nação. Qual é o oposto disso? Que a gente experimenta e vê todos os dias no nosso quintal. A injustiça, porque ela é sem Deus, ela faz a nação ir para o brejo. E eu declaro que a nossa nação não irá para o brejo, por causa dos poucos, né? E não somos só nós, mas existe uma igreja que ora nessa terra, nesse Brasil, que abençoa a nossa nação, que clama pela nossa terra, que geme pela restauração deste governo, na área da educação, em cada uma dessas montanhas. E a nossa nação vai ser diferente. Provérbios 16:3 diz assim: consagre ao Senhor tudo o que faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo. Repita comigo, tudo. Essa palavra tudo vem do grego, que significa tudo. Mas ela vem do hebraico também, que significa tudo. Você vê? Recebeu uma aula de hebraico de graça. Tudo, gente. Consagre tudo ao Senhor. Coloque, em outras palavras, apresente diante do altar do Deus que te conhece e que sabe os seus passos e conhece os seus desejos e retira você da ansiedade. Seja na dor, seja na doença, seja onde for, para que os seus planos sejam bem-sucedidos. Alguém aqui não tem planos? Se você não tiver planos, eu não sei o que você está fazendo aqui, mas Deus já teria levado você. Você é um mero fantasma, porque Deus nos dá planos, Deus enche a gente de vida. Eu sei que você tem planos mínimos ou grandes, pequenos ou maiores, não importa. Os teus planos são conhecidos pelo Senhor. Agora, estão nas mãos do Senhor? Já foram entregues, santificados, consagrados na mão do Pai? Se for assim, os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Mais uma vez, eu queria levar você a um entendimento de que isso só funciona para filhos. Só para filhos. Nós temos que ter compaixão de todos. E Deus ama cada criatura que nasce nessa terra. Esse que acabou de nascer agora, lá na Santa Lúcia, São Luís, seja onde for o hospital. Deus ama essa criança. É Deus que está soprando vida. Deus que está permitindo que ela venha ao mundo. Agora, os filhos do Senhor são aqueles que Ele quer abraçar, cuidar, caminhar junto e levar você para que os seus planos sejam altamente de sucesso, bem-sucedidos. Curva a tua cabeça. Pai, no nome de Jesus,
Eu quero levar cada uma dessas pessoas a um entendimento diferente, mas não sou eu quem leva, na verdade. Eu tenho a plena consciência de que é o Teu Espírito Santo que nos conduz no entendimento correto da palavra do Senhor. Quantas vezes nós erramos porque nós percebemos que nós estamos num caminho errado, nossos planos não são os melhores, e ainda assim rejeitamos a atuação do Espírito de Deus na nossa vida. Pai, eu quero, o que diz respeito à minha pessoa, te pedir perdão e dizer, eu quero que o Senhor conduza os meus planos. E oro para que cada um aqui tenha esse entendimento, de que é Deus quem nos conduz, é Deus quem nos libera para fazer algo mais. Meu Deus, que ao descermos esses degraus hoje, nós não venhamos a nos esquecer de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, a nossa necessidade, não é a nossa prioridade, a nossa circunstância não é a nossa prioridade, porque isso já é tua prioridade em nós. Tua palavra nos diz que o Senhor quer nos ver sãos, curados. Jesus morreu pelas pisaduras deles, nós fomos sarados. Em outras palavras, pelo sofrimento de Cristo, nós já fomos sarados e curados. E no nome de Jesus, Pai, eu oro para que essa cura seja estendida, não somente ao aspecto físico, mas quantas pessoas sofrem emocionalmente e necessitam deste sopro do Senhor, aqui e onde nós colocamos os nossos pés. Oro, Senhor Deus, para que nós não venhamos a nos esquecer daquilo que ouvimos de Ti, para que possamos compartilhar e fazer com que outros ouçam de Ti aquilo que nos faz tão bem. Como crerão se não há quem pregue? Como virão se não há quem anuncie as boas novas? Ensina-nos a ser essas pessoas, Pai. Eu quero fazer do Teu cristianismo, da palavra de Cristo, algo forte, algo vibrante, e ver os nossos crentes comprometidos contigo antes de mais nada, Senhor. Que no dia a dia de cada um aqui, Pai, eles possam refletir e pensar que é o Senhor quem os sustenta, é o Senhor quem os guarda, é o Senhor quem os abençoa, é o Senhor quem os livra do mal. E aí a gente descansa, simplesmente porque a gente coloca isso em Tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai. Oramos a Deus pelo privilégio de buscarmos a Ti em primeiro lugar. Tu és o Deus primeiro no nosso coração. Ainda de cabeça baixa, eu quero que você que está aí orando, talvez você nunca teve a oportunidade de dizer para Deus, eu quero sair de criatura, eu quero me tornar filho de Deus. E a Bíblia diz, eu estou falando com você também aqui, orando a Deus, com os meus olhos fechados. A Bíblia diz que nos é dado o direito. Outras traduções nos diz assim, que nos é dado o poder de sermos chamados filhos de Deus, no momento que nós o recebemos como Pai. Nós não iniciamos isso, quero dizer a você. Foi Deus quem iniciou, foi Jesus quem fez. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Nós apenas aceitamos todo o sacrifício e obra já feita por Ele na cruz do Calvário, e durante toda a sua vida, para que pudéssemos sentir isso que é gerado no momento que nós dizemos, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Como é gostoso quando eu estou falando com você e estou me lembrando que aos 18 anos, eu tomei esta consciência. Já estava dentro da igreja, já ia a todos os cultos, mas aos 18 anos, sentado no lado direito, naquele banco de madeira, naquela igreja, num domingo de manhã, eu levantei minhas mãos e fui chorando para os pés de Jesus.
E naquele dia, desde aquele dia, eu nunca mais me esqueci quem governa, quem dirige, quem abençoa a minha vida. No meio da minha ansiedade, no meio da minha luta, no meio da minha doença, no meio de tantas coisas que aconteceram na minha vida, o Senhor me carregou e me abraçou. Eu quero convidar você a entender que Ele também faz isso por você hoje. Eu vou fazer uma oração e eu queria que você repetisse comigo. Pai, no nome de Jesus, eu quero mais uma vez entregar o meu coração a Ti, o meu entendimento, a minha alma e o meu corpo são Teus. Ensina-me a andar nesses caminhos. Eu não quero andar na ansiedade e nem na minha necessidade. Eu quero andar no compromisso que eu tenho contigo. Abençoa a minha casa, a minha família e a mim. Perdoa os meus erros e os meus pecados. Todas as alianças que eu fiz que não tinham a ver contigo, hoje eu confesso a Ti e abro o meu coração, dizendo: estou decidido, não vai acontecer nada que vá me desviar dos Teus caminhos, no nome de Jesus, amém.